Muito bem, a gente gira aqui a notícia para falar sobre o Ministério Público do Paraná, que decidiu apurar o seguinte: se a medida adotada por um shopping de Curitiba de proibir a entrada de adolescentes desacompanhados por responsáveis ou adultos, né? Se essa medida é legal. A decisão foi tomada depois de brigas de adolescentes nas imediações desse shopping aqui da capital. Quem vai trazer os detalhes pra gente é a repórter Beatriz Frener. Bea, bom dia para você. Bom dia, Rafa. Bom dia, Rivaroli. Uma boa segunda-feira também para todos que nos ouvem e nos assistem pelo YouTube. O Ministério Público está apurando uma medida que foi adotada por um shopping center aqui de Curitiba, o Palladium. Esse shopping center resolveu proibir a entrada de crianças e adolescentes no estabelecimento sem que estes estejam acompanhados de responsáveis, pais, enfim, pessoas maiores que os representem e que deem ali assistência para esses adolescentes e crianças enquanto estiverem dentro do shopping center. Agora, qual que é o motivo por trás dessa medida? As brigas, as confusões que estão sendo registradas desde o ano passado, nos últimos meses, verdadeiros conflitos ali generalizados entre adolescentes. Em muitos casos a gente vê uma pessoa ali de 15 anos, de 13 anos, apanhando de mais de 20 outras pessoas da mesma faixa etária. Então, eram esses conflitos que estavam sendo registrados tanto dentro dos shoppings quanto fora desses estabelecimentos ali na parte da frente. Alguns comerciantes já conversaram com as nossas equipes, relataram que a impressão que dá é que esses grupos numerosos aí de adolescentes vão até esses espaços justamente em busca de alguma briga e acabam encontrando um alvo. Por um pequeno motivo, o desentendimento acontece e a pessoa ela é severamente, brutalmente agredida ali. A gente tem o caso de uma adolescente aqui de Curitiba que teve fratura na coluna e no braço durante uma dessas agressões. E o shopping viu como solução isso: proibir o acesso desses menores sem ali o comparecimento, sem o apoio de um maior, de um representante, do pai ou da mãe. Agora o Ministério Público está apurando, abriu um procedimento administrativo para investigar se essa medida que foi adotada pelo shopping ela é regular ou não. O Ministério Público também informou que está em fase inicial essa apuração, por isso não tem muitos detalhes para dar sobre isso. A gente procurou a assessoria de imprensa do shopping center, mas até o momento não tivemos retorno. Rafa. Obrigada, Bea. Só para constar, é o Shopping Palladium aqui o nome para nossa audiência. Agora é o seguinte, tem ouvinte dizendo lá que o Ministério Público parece que está com pouco trabalho também, já está criticando lá a nossa audiência, essa história de verificar. Mandou uma nota dizendo o seguinte, que vai verificar a regularidade da medida adotada pelo shopping de determinar que no seu espaço privado só entram adolescentes com responsáveis depois de uma série de conflitos, né? Como bem a Beatriz reagiu. Riva. Complicada essa situação, né, Rafa? Porque, veja, eu entendo o shopping de fazer isso. Olha o que estava acontecendo. Alguns adolescentes transitavam pelo shopping, pai e mãe largavam lá, acreditando que estivessem em segurança. Na saída, quando os filhos estavam esperando os pais buscarem, eram apontados e agredidos. E essa briga que a Beatriz Frener, ela relatou pra gente, foi uma briga entre meninas, inclusive, na época. A menina ficou com uma lesão na coluna, que vai se recuperar, vai levar algum tempo, mas vai se recuperar. Nós estamos falando de direito administrativo, né? É uma empresa privada com interesse público. Ou não é? Ou um shopping não é de interesse público? Talvez a medida do shopping, embora não tenha mandado nota, venha no sentido de se resguardar também, porque depois acontece uma confusão do lado de fora. Dá uma tragédia maior. E ainda processa o shopping. Então talvez tenha sido essa a intenção. Pode ser. Agora, Rafa, qual é o grande risco de você começar a selecionar pessoas? Aí, por exemplo, se tá vestido de tal jeito, eu acredito que vai fazer confusão, porque a gente estereotipa as pessoas. Nós temos estereótipo do criminoso criado na nossa cabeça. Você começa a separar. Você começa a fazer com que haja um preconceito social, um preconceito racial, uma série de coisas. Agora, essa é uma grande discussão. É uma empresa privada com interesse público. E aí, o que é que se faz? Por exemplo, o shopping, de repente, não quer facilitar a entrada, mas um lojista lá de dentro pode, se ele quiser. Não, eu trabalho com público adolescente, eu posso receber um adolescente aqui, por exemplo, vamos citar aqui o setor de jogos do shopping. Ele trabalha basicamente com adolescentes. Tem que culpar com o responsável. Hoje, se aí quiser. Vai ser com um responsável lá junto.
É uma situação muito delicada, é muito mais difícil da gente chegar a uma decisão do que essa. O grande perigo é o preconceito, de todas as formas que ele pode acontecer. Separar as pessoas. Mas é legítimo também que o shopping tenha alguma atitude para se defender. Porque havia arrastões, às vezes, dentro do shopping, Rafa. Era confusão do lado de dentro e do lado de fora. Quem é que não se lembra dos rolezinhos? Há uns 2, 3 anos nós tivemos essa discussão dos rolezinhos, lembram? Que os jovens se juntavam, iam para os shoppings e tudo mais, faziam os rolezinhos, espantavam outros clientes. Mas basicamente eram jovens de periferia no estado de São Paulo. Começou a ter uma questão de preconceito envolvendo. A situação ela é muito delicada. E é aí que o Ministério Público entra para ver onde isso pode terminar. Até aonde isso vai. O risco é a dose do remédio matar o paciente. Porque shopping vive de movimento. Um shopping que está às moscas é um shopping que não atrai clientes. Mas um shopping também que deixa uma movimentação que pode representar risco para os outros clientes também perde movimento. Entende como é muito delicado, como é muito perigoso isso? É uma questão muito de conscientização. Parte muito disso, de conscientização, Rafa.